Leve-os a uma igreja onde a Bíblia seja ensinada. Muitos pais pensam que se levam seus filhos a qualquer igreja, sua tarefa está cumprida. Não é bem assim. Nossa obrigação é levá-los a uma igreja onde a Bíblia é cuidadosamente ensinada. Uma igreja que ensina fielmente as Escrituras é um imenso auxílio a famílias que desejam incutir a palavra de Deus nos corações de seus filhos. O alimento sólido da verdade transformadora ensinada por um pastor piedoso e outros professores fornece sustento para toda a família. Investir alguns minutos em casa após a participação nas atividades da igreja para compartilhar com seus filhos o que aprenderam pode plantar a verdade ainda mais profundamente em seus corações. Com apenas algumas perguntas, você terá uma ideia melhor do que estão aprendendo, que dúvidas eles têm e, pessoalmente, terá a oportunidade de reforçar a verdade. Conduza o culto familiar. O culto em família é um dos ministérios da liderança espiritual que parece mais difícil de compreender do que precisa ser. Alguns homens ouvem que devem liderar o devocional familiar em casa ou quando ouvem que no ensino dos puritanos o pai é o pastor de sua família, eles entram em pânico. Pensam que têm de fazer um culto em casa. Tentam fazer com que suas famílias cantem hinos e até preparam um sermão para ser pregado a sua esposa e filhos. A experiência de muitos homens tem mostrado que este método funciona somente uma vez no melhor caso. Depois disso, o pai e sua família desanimam e acabam não fazendo nada. Ao invés disso, vamos tornar o culto em família algo mais simples. Põe a Bíblia sobre a mesa no jantar. Quando estiverem juntos após o jantar, leia. Você pode ler um capítulo, um parágrafo ou mesmo um versículo ou dois sem nenhum comentário. Sugiro que você comece por um dos evangelhos e leia toda a história de Jesus em pequenas porções até o final. Após a leitura diária, cantem juntos. Vocês podem cantar uma estrofe de algum hino familiar ou um corinho cristão infantil. Então orem. Da mesma forma, sua oração pode ser tão simples como pedir a bênção de Deus sobre sua família. Poderia a leitura da Bíblia levar a algumas questões ou discussões? Claro, mas não necessariamente de ocorrer assim, a fim de ser um tempo proveitoso. Frequentemente peço que minha família repense algumas questões e me surpreendo sobre o quanto até nosso pequeno de 3 anos aprende na nossa simples reunião familiar sobre a palavra de Deus. Há inúmeras formas de uma família conduzir seu momento devocional. O simples método que expliquei tem sido efetivo em nossa família e em muitas outras que tenho experimentado. Entretanto, a chave é encontrar algo que você e sua família façam com facilidade e frequência. Leia a Bíblia com sua esposa. Embora não existam versículos que digam lerás a Bíblia com sua esposa, levar sua família a conhecer a verdade de Deus é um princípio claro. Quanto tempo sua esposa tem empregado em ler a Bíblia? Que questionamentos ela tem? De que forma ela tem praticado o que está aprendendo? Um chefe de família precisa conhecer as respostas a estas questões. Uma maneira de fazer isso é ler um mesmo livro da Bíblia juntos. Repito, ainda que pareça muito simples, você ficaria maravilhado com a profundidade do diálogo espiritual que podem ter. Apenas lendo os mesmos capítulos da Bíblia por uma semana e conversando por alguns minutos sobre o que aprenderam. À medida que Deus instrui a ambos individualmente, os benefícios são duplos, uma vez que vocês tiram um tempinho para compartilhar um com o outro. O importante é que sua esposa leia, aprenda e aplique a verdade de Deus e que você a ajude nessas áreas. Há milhares de maneiras de colocar isso em prática. Escolha uma e seja fiel. Aproveite os momentos ensináveis. Há muitos momentos na vida de uma família em que um de seus membros tem uma abertura especial para a instrução da palavra de Deus. Quando uma de minhas filhas sabe que fez algo errado, seu coração se abre especialmente para ouvir a perspectiva de Deus a respeito desta atitude específica.
específica. Quando sua esposa está no fim de suas forças e desesperada por socorro, ocasionalmente um versículo ou dois proporciona uma ajuda perfeita para encorajá-la e para ajustar o foco. Procure um meio de unir a verdade de Deus aos acontecimentos cotidianos. Quando minha esposa estava lendo a história dos deuses gregos para nossa filha, ela acrescentou Romanos 1, 18 a 23, para mostrar-lhe que os pagãos da Grécia Antiga fizeram deuses. Parece que Deus, com frequência, usa o que estou lendo ou versos que memorizei recentemente para fazer uma perfeita conexão com um determinado acontecimento na vida de minha família. Aproveite essas oportunidades. Encoraje sua família a aproveitar as oportunidades para aprender a Bíblia. Embora a liderança espiritual inclua instruir sua família na Bíblia, você não tem de ser o único instrutor ou mesmo o melhor. Às vezes, você completa sua missão de instruí-los na verdade de Deus, levando-os a uma boa igreja. Outras vezes, você pode ajudá-los a aprender a Bíblia, encorajando-os a tirar proveito de oportunidades especiais. A sua igreja promove acampamentos para jovens? A palavra de Deus é efetivamente ensinada lá? Leve seus filhos, encoraje-os e ainda abra mão de outras coisas para levá-los. Há algum retiro para mulheres, ou mesmo estudos bíblicos? Ofereça-se para tomar conta das crianças para que sua esposa possa participar e ouvir os ensinamentos da palavra de Deus. Incentive sua família a ler bons livros, que expliquem e apliquem a Bíblia à vida diária. Supra sua esposa e filhos com gravações úteis de conteúdo bíblico e recursos que o equipem para estudarem a Bíblia por si mesmo. Assim como nós, eles precisam de incentivo para priorizar a Bíblia em seu dia a dia. Deus diz: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Hebreus 3:13. Você pode ser esse incentivo útil simplesmente pela liderança, empregando um pouco de tempo ou dinheiro. Você pode ir longe ao cumprir fielmente sua responsabilidade de ensinar a Bíblia à sua família. Ore por sua família. Ore com sua família. Você não pode fazer sua família crescer espiritualmente, por mais que tente instruí-lo na verdade e por mais que lhe apresente bons ensinos e boas amizades com cristãos fortes. Somente o poder do Espírito Santo pode transformar tudo isso num progresso espiritual. Apesar de não podê-lo fazer crescê-lo, você pode falar com aquele que pode. O único momento em que você ora com sua esposa é quando está pronto para colocar a comida na boca? Não me diga. É importante orar regularmente com ela e por ela. As ferventes orações em favor dos irmãos, tanto pessoalmente como nas igrejas, era uma marca no ministério de Paulo. Em quase todas as cartas que Paulo escreveu, há alguma menção da frequência de sua oração pelos destinatários. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito. 1 Coríntios 1:4. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Efésios 1:16. Também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. Colossenses 1:9. Sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Paulo orava quando queria influenciar espiritualmente outra pessoa. Você quer influenciar sua esposa para Jesus? Ore pela maturidade espiritual dela. Tome por modelo algumas das orações de Paulo. Filipenses 1, de 9 a 11, ou Colossenses 1, de 9 a 12. E personalize os pedidos em relação à sua esposa. Peça a Deus que dê a ela força para superar tentações específicas que ela esteja enfrentando. Pense em algumas virtudes nas quais você gostaria de vê-la crescer. Então ore para que ela se desenvolva em tais virtudes.
Peça que Deus dê a ela graça nos seus trabalhos diários ou semanais. Ore para que o ministério que ela desenvolve na igreja seja abençoado. Peça a Deus que conceda a ela sabedoria e força para pastorear os corações das crianças enquanto você está no trabalho. Quantas vezes por semana é você quem ora com as crianças na hora de dormir? Embora não exista regra para orar com suas crianças ou orar por elas em certos momentos do dia, o princípio de orar por elas certamente se aplica. Ore para que bem cedo em suas vidas, Deus direcione seus corações a Jesus. Peça que Deus as faça crescer em caráter piedoso, mesmo enquanto ainda estejam no ventre da mãe. Ore pelo futuro cônjuge delas. Algumas das pessoas pelas quais Paulo trabalhou arduamente em oração, ele nem mesmo conhecia pessoalmente. Quanto mais devemos nós, como líderes espirituais, buscar a Deus em favor daqueles que para nós são os mais preciosos na terra? Um amigo disse-me certa vez que, embora uma parte do corpo de Cristo talvez não seja capaz de modificar a outra parte do corpo, pode falar com a cabeça sobre a parte a ser modificada. Peça a Cristo que faça sua esposa e seus filhos mais e mais a semelhança dele. Ajude sua esposa. Ainda que os funcionários de uma loja sejam individualmente encarregados de determinadas áreas, o gerente é o responsável por todas elas. Do mesmo modo, as tarefas de sua esposa são basicamente sua responsabilidade. Quando ela atua da melhor forma, você e toda a sua família são beneficiados. Não obstante, parte do papel dela é ser sua auxiliadora. Se você for sábio, irá ajudá-la a ser uma boa auxiliadora. Ajudar sua esposa a tomar boas decisões, administrar bem o seu tempo e assumir suas áreas de responsabilidade realmente auxiliará você a ser o melhor que pode ser para o Senhor. Deus também diz: quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Efésios 5:28. Se sua esposa ficar oprimida com os milhares de detalhes que a vida exige de sua atenção, não a despreze com o pensamento. Se ela ao menos soubesse o que tem enfrentado, seu cuidado em priorizar os detalhes da vida dela pode ser um fator de transformação para ela e, no final das contas, para você também. Quando ela pedir sua ajuda, de todas as maneiras, ajude-a, sem frustrá-la por subestimar suas tarefas. Invista tempo em ajudá-la, e isso trará muito lucro. Seja ativo nas disciplinas de seus filhos. Por motivos práticos, sua esposa pode ter mais oportunidades de disciplinar seus filhos durante o dia. Contudo, você é responsável pela disciplina deles. Efésios 6:4 deposita diretamente sobre os ombros do pai esta tarefa. Quando Paulo diz: Pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Pais não está resumindo pai e mãe, embora a Bíblia assuma que ambos participem da disciplina dos filhos. Paulo diz pais com substantivo masculino no plural, para enfatizar nossa responsabilidade pela disciplina e instrução. Nos 2 primeiros versos de Efésios 6, Paulo refere-se a pais, pai e mãe. Portanto, ele poderia facilmente mencionar ambos os pais no verso 4 do mesmo modo, se esta fosse sua intenção. Há inúmeras maneiras de realizarmos nossa responsabilidade, apesar da realidade prática de que muitas esposas estejam efetivamente mais ao redor de nossos filhos que nós. Primeiro, administre a disciplina com frequência. Quando você tiver oportunidade de disciplinar, faça-o. Uma coisa é afirmar que ajuda sua esposa, porém outra é seus filhos experimentarem este cuidado em primeira mão. O livro notado de Ted Tripp, Pastoreando o Coração da Criança, descreve a importância da disciplina consciente e apropriada às crianças.
Toda disciplina deve buscar atingir o coração da criança, ao invés de apenas mudar seu comportamento exterior. Obviamente, toda disciplina deve ser aplicada de maneira amorosa e nunca durante um acesso de cólera. Às vezes, você está cansado e sente-se tentado a ficar mal-humorado no final do dia. E outras vezes, você não estava em casa 30 segundos antes da desobediência de um de seus filhos. Ainda assim, não os ignore, nem fique na expectativa de que afastem, nem tente passá-los para a responsabilidade de sua esposa. Assuma o seu posto. Peça ajuda a Deus, pastoreie o coração de seu filho ou filha em direção ao Senhor Jesus Cristo. Outra maneira de manifestar sua responsabilidade em disciplinar seus filhos é certificar-se de que você e sua esposa concordam entre si. Alguns homens e mulheres tentam disciplinar com critérios diferentes de comportamento ou usando diferentes estilos de disciplina. Quantos filhos fazem de tolos estes pais astutos? Quantos manipulam habilmente tais diferenças a fim de escapar do castigo e criar discussão entre o pai e a mãe? Um marido também se esforçará para encorajar e amparar sua esposa no disciplinar dos filhos, ainda que não concorde com o que ela está fazendo. Disciplina fiel é um desafio para os pais, mesmo quando eles concordam com exatidão. A participação do marido, seu encorajamento e total apoio é decisivo. Como líder espiritual, é necessário certificar-se de que você e sua esposa estão de acordo um com o outro. Determine o que a Bíblia diz e então conduza sua esposa a ajudá-lo a cumprir sua responsabilidade de disciplinar seus filhos no Senhor. Imagine a preocupação do gerente da loja quando o proprietário retorna pela primeira vez para uma visita. Ele permanece em suspense enquanto o proprietário lentamente passa pelos corredores. Ele se esforça para ouvir enquanto o dono conversa com seus antigos clientes. Finalmente, depois de ter examinado até a sala de estoque, ele abre um caloroso sorriso e diz ao gerente: "Bom trabalho." Como administradores espirituais de nossa casa, temos uma responsabilidade desafiadora. Entretanto, Deus acredita que estamos preparados para a tarefa. Ele está inspecionando nossa família e nos julgará como os primeiros responsáveis. Certamente temos falhado e falharemos novamente. Somos agradecidos por sua graça e misericórdia a respeito das nossas falhas. Mas você não quer chegar ao fim da sua vida e ver o sorriso de Deus dizendo: "Bom trabalho." Esta responsabilidade começa com você. Começa no seu interior, quando seu coração se direciona para Deus, e continua no exterior, quando você sai do banco do passageiro e começa a praticar a liderança familiar.